Pessoal, bom dia. Vamos começar aí nossa gravação. Hoje é a nossa segunda aula da disciplina Automação da Manufatura e Robótica. Hoje a gente começa de verdade, né? A aula passada eu apresentei duas opções de itinerário aí do nosso semestre e coloquei um questionário para vocês responderem. Ontem pela manhã eu dei uma olhada lá nas respostas e a gente tinha 16 respostas. Entendo que não seja a turma toda, mas também ainda não tem uma visualização de quantos se matricularam, né? Então, assumi que isso daí seria o perfil de vocês. Então, vocês optaram pela parte mais prática, né? Mesmo que ela saia um pouco do programado da ementa. A gente vai comentar dos tópicos ao longo do semestre, né? Dos tópicos da ementa, mas o foco vai ser mais na parte prática. Eu, como aluna de engenharia, concordo aí com vocês que tudo que é prática a gente geralmente opta por ir por esse caminho, né? Dá sempre aquela vontade de fazer alguma coisa prática. Eu entendo esse desejo de vocês, tá? Então, hoje eu trouxe uma apresentação do Ross, né? Do que é o Ross, como é a sua filosofia, como é a arquitetura, bom? E como eu imagino que a maioria de vocês não esteja ambientado com máquina virtual Linux e o ROS, eu vou usar essas ferramentas hoje para vocês terem um pouco de noção de como funciona. Tem algumas diferenças do que a gente está acostumado no Windows, e no começo isso dá bastante trabalho, tá? Mas é uma questão de realmente se acostumar. E também vou deixar uma atividade para vocês, que é justamente instalar o Linux, instalar o ROS, e se vocês não tiverem um HD particionado, né, não quiserem fazer isso com o HD de vocês, a gente tem a máquina virtual, tá? Eu gravei um vídeo ontem, né, eu já tinha um vídeo do ano passado, mas eu resolvi gravar ele de novo, porque algumas versões da máquina virtual vão mudando, né? Então a gente precisa sempre atualizar. Gravei ontem sobre como instalar o Windows e como instalar o ROS, tá? Ficou bem longo o vídeo. Eu vou tentar acelerar a parte que a gente fica lá só esperando o sistema instalar, descompactar arquivos. Mas se eu não conseguir acelerar, vocês vão pulando, né? Eu vou indicar quais são os minutos mais interessantes. Eu, de verdade, não tenho muita habilidade aí com a gravação e edição de vídeos. Geralmente eu gravo com o Teams e, né, vai como uma aula normal, mas estou conversando com o João Vitor, ele é mais craque aí nas edições de vídeo e acho que vai dar certo. Mas se não der certo, pelo menos hoje, né, eu vou subir o vídeo do jeito que tá, depois eu atualizo ele ou cortando as partes que a gente fica só esperando ou acelerando essas partes, tá bom? Bom, vamos lá. O que é o ROS? É o Robot Operating System. Ele é um sistema operacional? Não. Ele é um middleware. O que é isso? A gente pode entender ele como um gerenciador, né, de comunicação. É como se a gente tivesse a capacidade de criar programas, aplicativos e tivesse uma coisa por trás, que é o ROS, que faz justamente essa troca de mensagens, tá? Quem já programou coisas muito grandes, né, tipo um robô, sabe que a troca de mensagens é uma parte muito complicada. E se eu ali no instituto estou desenvolvendo um robô e uso um protocolo para fazer a troca de mensagens, quem está lá no Instituto de Catanduva pode ter usado outro protocolo. E a gente não consegue trocar programas, né? Por exemplo, eu fiz um programa que faz a navegação do meu robô. O cara lá de Catanduva fez outro programa que faz a navegação e a percepção. E eu quero usar a percepção dele, tá? Essa troca de mensagens entre a minha navegação e a percepção dele é justamente o que o ROS faz, tá? Ele deixa isso transparente para quem está desenvolvendo, para o desenvolvedor.
Isso foi um grande avanço no desenvolvimento de aplicações em robótica, porque antes cada time que desenvolve um robô, um conjunto de robôs, tinha que também pensar nessa parte de troca de mensagens. Claro que a partir de um certo tempo você já tem um know-how e já desenvolve sempre daquela mesma forma, mas aí você não consegue trocar informações entre times, né? Então, aqui com o Ross, um cara que está desenvolvendo um aplicativo lá, um programa para aquisição de dados com um encoder tal, em Israel, pode mandar esse código para mim e eu uso ele aqui no Brasil, tá? A mesma coisa acontece com o código que eu estou fazendo aqui no Brasil, uma pessoa lá na Rússia pode acessar ele e utilizar dentro do programa, tá bom? Do robô dela. Qual que é a história? Começou lá na Universidade de Stanford e eles viram que eles desenvolviam, né, aplicações robóticas, eles viram essa necessidade de simplificar essa troca de mensagens, troca de informações entre cada parte do programa de um robô. Vendo isso, eles criaram uma empresa chamada Willow Garage e ela depois mudou de nome, virou o OSRF, tá? E depois, no final de tudo, virou um Open Robotics, tá? Hoje chama Open Robotics a empresa, né? Não é empresa, é uma organização que desenvolve e faz a manutenção do ROS, tá bom? Legal do ROS. Primeira coisa que eu escrevi aqui por último é que ele é gratuito e ele é open source. Então você consegue trabalhar com ele sem pagar nada e você também consegue contribuir com ele, tá? Ele tem arquitetura peer-to-peer, então não tem um servidor central, ele é distribuído e, para alegria da maioria das pessoas, ele aceita múltiplas linguagens de programação. O que geralmente a gente programa usando o ROS? A gente usa geralmente o Python e geralmente o C++. Vocês, quando tiveram introdução à programação, foram de Python ou C++? C++, professora. C++? E como que é a programação de vocês em geral? Vocês sofrem? Sejam sinceros. Ó, professora, eu te falar, Depende do parâmetro, né, professora? A gente não tá sabe meio como parado. vai ser o nível daqui. É. Porque no momento a gente não tem programado, a gente não tem nada sobre programação C++ há um tempo já. O máximo Tá. de programação era no MATLAB mesmo. Tá. O que eu trouxe no semestre passado, que é a segunda vez que eu dou essa disciplina? No semestre passado eu cheguei, né, da primeira vez que dou aula para engenharia, cheguei com uma imagem, né, e vi que eu tinha pegado pesado demais, tá? Então, por favor, na hora que a gente entrar na programação, fiquem à vontade de falar, ó, professor, isso aqui a gente não domina, precisamos pegar mais leve. Não, isso aqui tá legal, vamos dessa forma, tá? Eu trago, né, a minha ideia para esse semestre é trazer programas base, em que vocês têm que alterar alguns parâmetros, né, para vocês irem compreendendo como é a programação, né, é tipo uma receita de bolo, né, vocês vão mudando alguns parâmetros. E a partir da familiarização de vocês com esse estilo de programação, porque eu imagino que seja novo pela turma passada, aí vocês conseguem ter mais habilidade para programar sozinhos. Mas no começo vai ser realmente editar parâmetros, tá? Para vocês se familiarizarem. Se vocês verem que isso está ou muito complicado ou muito fácil, me avisem que a gente corrija a rota, tá bom? Ano passado eu não fiz assim e foi meio desastroso. Então, esse ano eu estou fazendo diferente, vamos ver o resultado. E a arquitetura do ROS, que é o mais importante. Comecei falando que ele gerencia essa troca de mensagens. E falei que é uma troca de mensagens entre programas, entre aplicativos. Na verdade, não é nem entre programas nem aplicativos. A gente vai começar a chamar isso de nó, tá? O nó é um código-fonte
que emite informações ou recebe informações. Ele pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Pode, tá? Mas normalmente ele ou emite ou recebe. Bom, é um nó que publica ou um nó que está subscrito. Bom? Então, um nó, por exemplo, esse nó 1, ele resolve publicar uma mensagem, por exemplo, a velocidade de um motor. Então, ele publica essa mensagem, ela é publicada, ela vai para uma estrutura chamada tópico, tá? E esse tópico é o que faz o nó 2 que está recebendo a mensagem saber que aquela mensagem é uma mensagem do tipo velocidade do motor, tá bom? Então, a gente pode imaginar esse tópico como se fosse uma ponte. E ela não é uma ponte só de um caminho, de um nó para o outro. Eu posso ter um nó 3 que também está recebendo essa mesma mensagem. Tá bom? Eu posso ter um nó 4 que também está publicando nesse tópico. Então, o tópico ele é a gente imagina ele como uma ponte para dar uma noção de como ele funciona, tá? Mas ele pode ter várias vias, não é uma ponte feitinha, né? Tipo entrada e saída, não, tá bom? E o que é importante? A gente tem um mestre, Ross, que é o nosso Ross Core, a gente vai ver ele daqui a pouco, que ele mantém o registro de como essa troca de mensagem está acontecendo. Ele vê quem foi o nó que publicou a mensagem, quando ele publicou, em que tópico ele publicou, quem foi o nó que recebeu, ou quais são os nós que estão olhando para aquele tópico para receber mensagem, tá? Ele é quem gerencia toda essa troca de informações, tá bom? E aí, professora, como é que isso funciona? Tá? Então, a gente vai sair aqui do nosso slide e vamos entrar na máquina virtual. Vocês já usaram máquina virtual com alguma disciplina? Acho que ainda não, professor. Tá. Na turma passada, alguns tinham usado. A máquina virtual, ela é um recurso bem interessante porque a gente não precisa particionar o HD, né? Que normalmente todo mundo tem o Windows no computador. Se você já tem Linux, joia, você vai ter que só, talvez, mudar de versão, né, para o 18.04 do Ubuntu. Mas a máquina virtual ela faz com que a gente consiga ter um Linux no nosso Windows, né? Usar ele como um computador normal, sendo que a gente não altera o HD fisicamente, não faz a partição física, tá? Faz ela de forma virtual. Então aqui eu tenho dois computadores, né? Eu tenho o Windows atrás, tem a máquina virtual com um Ubuntu 16 e outra com Ubuntu 18. A gente vai usar o 18, tá? Então, eu venho aqui e, como se eu ligasse meu computador, eu clico no iniciar. Ele vai abrir aqui uma telinha. Demora, tá? Não é um recurso tão otimizado assim, mas um bom caminho. Como se a gente estivesse realmente ligando um PC. Ontem eu desliguei ele sem desligar, então ele tá bravo comigo. Deixa eu desligar ele direitinho. Agora sim. Ou não. Sim, agora foi.
Aqui, pessoal, eu salvei essa máquina virtual. Se alguém tiver dificuldades muito grandes, né, para instalação, depois me procura e eu posso compartilhar essa máquina. Então, a senha dela é justamente o nome da disciplina, tá? Enquanto a máquina carrega, eu queria mostrar para vocês aqui a página oficial do ROS, né? Aqui, ROS.org, a gente tem a página principal, né? E nós temos um Getting Started, né? Começando com o ROS. Primeiramente, a gente tem uma página de instalação. Nossa versão foi essa Melodic, tá? A mais recente é esse Noetic, mas ela ainda não está tão testada, né? Então, o Melodic já está mais consolidado. Eu optei por seguir com o Melodic. E ele pressupõe o Ubuntu 18.4, tá? Por isso que eu instalei o 18.4. Vocês vão ver na hora de baixar o Ubuntu que tem a versão 20, tá? Não baixem a versão 20, senão a gente não consegue instalar o Melodic. Aqui está o passo a passo de como eu fiz a instalação. Lá no vídeo eu gravei, né? Vai usando cada um desses comandos, tá? Então, essa página ela é muito interessante para a gente começar a trabalhar tanto com o ROS quanto com o Linux, para a gente se ambientar. E outro lugar interessante, depois que você fez a instalação, você cai aqui no tutoriais. Então, nos tutoriais, a gente tem bastante informação de como o ROS funciona, tá? É basicamente o que a gente vai fazendo na disciplina no começo. Então, estou aqui com a máquina virtual aberta. Vou deixar ela aqui. E dois aplicativos muito importantes para a gente. Um navegador qualquer, vem de fábrica, né? O Firefox, se você quiser colocar o Chrome ou o que você estiver mais acostumado, tranquilo. E o terminal. O terminal é aonde a gente vai, de fato, ver o ROS acontecendo. Bom? Essa é a carinha do terminal. Sempre que você for digitar uma linha de comando, né, você vai estar no seu usuário, tá? Vai estar o nome da sua máquina e como é uma máquina virtual, vai estar o tracinho VirtualBox aqui. Então, o que a gente precisa se acostumar? A usar esse terminal, tá? E vocês só vão se acostumar usando mesmo. Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas coisas acontecendo e durante a instalação do ROS vocês vão usar bastante esse terminal para começarem a se adaptar. Sempre que eu for utilizar o ROS, eu preciso dar um comando chamado... Tem que esperar a boa vontade do computador. Isso aqui vai rodar o mestre ROS. Então, sempre que começar qualquer aplicação em ROS, a gente vai usar esse ROS Core, tá? Até para vocês testarem se a instalação do ROS foi ok.
vocês vão digitar esse ROSCOR e deve aparecer uma mensagem bem parecida com essa minha. Tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso abrir um outro terminal, né? Clico aqui com o mouse do lado direito, novo terminal. E aí sim eu vou utilizar o ROS. Tem que deixar aquele terminal anterior aberto, né, para poder usar. Eu vou chamar aqui um nó, né? Tá? A hora que eu aperto o Tab, ele autocompleta. Se eu apertar Tab 2 vezes, ele dá as opções que contém a palavra turtle. Tanto turtle sim. Turtle sim node. O que eu queria? Eu queria fazer um nó, é um nó que existe lá na hora que você instala o ROS, um nó com essa tartaruguinha aqui. O que é essa tartaruguinha? É um programa, né, um código em C, em Python, não interessa para gente, que coloca essa imagem aqui e a gente consegue, usando o teclado, movimentar ela. Tá? Ela simula um robozinho. Tem outros simuladores mais legais, mas a gente vai começar com esse, tá? Eu vou abrir mais um terminal aqui. E vou iniciar um outro nó. Agora eu iniciei o Turtle Teleop Key. Esse nó, se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que ele opera a tartaruguinha usando o... Um instante que eu perdi a tartaruga. Usando o teclado. Vou reinicializar a tartaruga. Para eu parar o nó, eu aperto Ctrl C. Tá? Aqui, ó. Agora eu consigo operar. Precisar deixar esse aqui pequenininho. Caramba. Eu preciso estar com o terminal do teclado aberto, né? Clicado no terminal do teclado. E aí eu consigo, de fato, operar a tartaruga. Para frente. Mas o que está acontecendo aqui? Justamente essa troca de mensagens. Eu tinha vou colocá-las aqui do lado, né? Eu tenho um nó, que é esse de operação, né? Que ele envia mensagens, que são comandos, né? Mensagens de velocidade, mensagens de direção, tá? E eu tenho um nó, que é o meu robô, que recebe essas mensagens e se desloca naquele ambiente virtual azul, tá? Professor, isso é muito simples, muito, né, básico, meio sem graça. Ok, concordo. Mas é um começo para a gente entender essa troca de mensagens, como essa troca de mensagens é feita e como a gente pode criar os nossos próprios robôs e como a gente pode operar os nossos próprios robôs. O que a gente vai conseguir no final da disciplina? A gente vai conseguir construir um braço robótico e operar ele através do teclado. Se vocês forem assim muito envolvidos e curtirem games, tiverem um joystick, alguma coisa assim, vocês podem também operar ele com joystick. Mas pensando que todo mundo tem um teclado em casa, não vai ser obrigatório isso, vai ser tipo um ponto extra, tá bom? Dúvidas, perguntas sobre a demonstração aqui? Vocês já conheciam Linux? Já tinham usado alguma vez na vida?
Eu nunca tinha usado não, professor. Ele parece simples, tranquilo, mas ele tem algumas manhas, tá? Então, para você parar alguma coisa, você aperta Ctrl C, né? Por exemplo, quero desligar a tartaruga. Ctrl C, ele aparece esse chapéuzinho C aqui e volta para a linha de comando, tá? Professora, travou tudo, não consigo parar nada. Ctrl Z, tá? Acho que no começo vocês não vão precisar do Ctrl Z, não, mas se tiver tudo travado, Ctrl Z. Bom? Outro segredo. Quero copiar alguma coisa, tá? Vocês viram que eu cliquei aqui no meu navegador dentro da máquina virtual. Por quê? Eu não consigo copiar, né, daqui, da máquina Windows, para cá, tá? Vou tentar só para demonstrar. Tem nada, tá? Ctrl Shift V, que na verdade vocês vão ver que a gente não consegue colar nada no terminal usando o Ctrl V. A gente precisa usar o Ctrl Shift V. Deixa eu colocar aqui. Tem os tutoriais no começo em português, tá? Mas no meio do caminho ele fica em inglês. Não sou muito bom de inglês, professora, vou sofrer um pouquinho, mas usa o Google Tradutor, tá? Realmente não tem muita solução. As aulas, elas vão passando pelos tutoriais, então talvez isso ajude quem tem um pouco mais de dificuldade com o inglês. Mas, infelizmente, o inglês está aí e a gente não vai conseguir sair dele, não. Tá? Vocês vão ter que usar o inglês mesmo. A vida do engenheiro ou da engenheira, pelo menos o inglês básico, a gente precisa. Ó, só para demonstrar aqui para vocês, vou copiar o comando, né? Passar o cursor aqui por cima do comando. Vou colar ele aqui. Ó, dei um Ctrl V, não veio nada. Apertei Ctrl Shift V, aí sim veio. Tá? Então vai aparecer de novo a tartaruga pra gente. Tá bom? O que eu queria que vocês guardassem aí dessa demonstração, dessa ambientação? Que vocês vão usar esses dois aplicativos, tá? O navegador que vocês escolherem e o terminal, para vocês copiarem e colarem. Copiar de qualquer lugar é normal, Ctrl C, Ctrl V, tá? Mas para colar ou copiar no terminal, vocês têm que adicionar a tecla Shift, tá? E quando alguma coisa der pau no terminal, vocês vão apertar Ctrl C para parar e deu muito pau, Ctrl Z. Lucas, pode falar. Professora, você tinha falado que Ctrl C é para quando der pau, mas você falou que para copiar também é Ctrl C. Para copiar de qualquer outro ambiente que não seja o terminal. Só no terminal que o Ctrl C faz isso. Isso. Beleza. É bem anti-intuitivo. Tem uns outros atalhos, tá? Ao longo do semestre eu vou mostrando. Hoje eu deixei o terminal feio aqui, né? Abri uma janela por vez, mas a gente consegue colocar vários terminais na tela, tá? E a gente também consegue ir abrindo eles com atalho de teclado. Vocês vão ver que com o Linux a gente usa bem menos o mouse do que a gente está acostumado no Windows, tá bom? Mas para não assustar e não deixar vocês tensos aí com esse monte de atalho, eu vou no basicão, vou mostrando para vocês, tá bom? E o que é a tarefa de casa, né? Vocês vão sempre ter tarefinha de casa. Tarefa de casa é a presença de vocês, então não deixem de fazer. Tá bom? A atividade semanal é justamente instalar o Ubuntu, né, o Linux Ubuntu, versão 18.04, instalar o ROS e
eu peço um mínimo aí de 15 GB. Professora, tô com problema, meu computador tá usando no talo e tal. Vamos conversar, me chama lá no WhatsApp, a gente conversa para ver o que a gente vai fazer, tá bom? Não tem uma solução pré-definida não, mas a gente vai achar uma solução. E o que vocês vão fazer? Postar no Moodle um print do seu PC, com a máquina virtual ou o sistema operacional, quem já tem o sistema operacional, terminal aberto, rodando o Roscore, que é justamente meu primeiro terminal. Opa, não. Você. Isso. Isso aqui, tá? Vocês vão tirar um print da tela e postá-la no Moodle para mim. O Moodle. Eu não criei a disciplina. Vocês já estão com acesso às disciplinas do Moodle ou não? Automático. Agora já. Já? Ah, então, beleza, fica mais fácil. Então, eu coloco lá no Moodle uma tarefinha para vocês entregarem até dia 5, que é a nossa próxima aula, até o final do dia. Eu sempre trabalho dessa forma. Eu dou uma tarefa hoje, dou uma semana e mais a nossa aula para vocês tirarem dúvidas. Então, não deu certo, teve algum problema. O começo da nossa aula sempre eu vou perguntar: e aí, gente, como é que foi a atividade semanal? Precisa que eu mostre alguma coisa? Está com problema? Então, a gente discute se teve um problema com a turma toda, alguma coisa assim, a gente repensa a atividade, tá bom? E na próxima aula, nós vamos ter um momento síncrono, 9h30, e vamos começar a trabalhar com os nós que publicam mensagens, tá bom? Dúvidas, perguntas? Por enquanto não, professora. Tranquilo? Então, a gente termina por aqui. Desejo para vocês um bom restinho de semana e me procurem caso tenham problemas ou deixem lá para a aula do dia 5, tá bom? Beleza. Obrigado, professora. Tchau, tchau. Obrigado a vocês.